Pessoal, aqui quem vos fala é Nailton do Cigano Ramires. Fala aqui diretamente da cidade de Itapiramutá, interior da Bahia. É com muito pesar, com muita tristeza que eu venho aqui nas minhas redes sociais fazer um pronunciamento sobre uma determinada situação que eu estou enfrentando aqui no estado da Bahia com uma certa pessoa que se rotula pai de santo, pai de terreiro, ou seja, dirigente espiritual de Umbanda. Essa pessoa, até o momento, eu não vou mencionar o nome, porque eu vou esperar essa pessoa se retratar, se manifestar, para eu divulgar o nome dessa pessoa, certo? Em redes sociais. E até mesmo tomar minhas atitudes, certo? Tomar atitudes cabíveis para que essa pessoa venha a ter noção e discernimento da atitude criminosa que essa pessoa está fazendo contra mim. É o seguinte, aqui na cidade de Jacobina, Bahia, tem uma certa pessoa, um certo indivíduo que se rotula por pai de santo, dirigente espiritual de Umbanda, no município de Várzea da Laje, aqui no município de Jacobina, que essa pessoa está causando muitos problemas contra a minha pessoa. E eu vim aqui para mandar um recado para essa pessoa, o seguinte: em primeiro lugar, a sua atitude em relação para comigo está sendo uma atitude extremamente criminosa, certo? Se você procurar um advogado, certo, que fez a sua faculdade de direito, certo, vai lhe orientar e lhe dizer que a sua atitude para comigo está sendo uma atitude criminosa, que eu posso entrar com ação na justiça e lhe processar por danos morais, certo? Por quê? Porque uma coisa, você conversar com a pessoa, com o indivíduo, em determinados assuntos, e você usar daquela conversa, certo? Depois de um tempo, certo? Usar aqueles áudios que você ouviu de alguém, enfim, não importa. E ficar esparramando aquele tipo de conversa por debaixo do pano, para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Você está sendo um homem covarde. Você está sendo uma pessoa mesquinha. Você está sendo um homem traiçoeiro, um homem covarde. Que isso não são atitudes de um homem. Isso não são atitudes de um pai de família. Isso não são atitudes de um dirigente espiritual. De uma pessoa que cuida das pessoas. Como você se diz ser um dirigente espiritual. Isso são atitudes criminosas, certo? Você que mora aí em Várzea da Laje, certo? Você sabe quem é. Todos que conhecem esse município sabem de quem eu estou falando. Não vou mencionar o nome no momento, para esperar essa pessoa se posicionar para que eu venha tomar minhas atitudes cabíveis, levar, se for possível, como é que se diz, essa história, essa situação para a Federação Espírita, se for possível, para a Federação Espírita Umbandista do estado da Bahia, para averiguar a sua conduta para com um sacerdote espiritual. Uma pessoa, quando liga para mim ou quando manda uma mensagem falando um certo tipo de assunto comigo, no caso que eu sou atendente espiritual também, eu não costumo estar pegando aquela conversa e tá enviando para um, enviando para outro, enviando para um, enviando para outro. São atitudes de um moleque.
Isso são atitudes de uma pessoa covarde. Isso não são atitudes de um homem, ainda mais de um pai de santo, de um dirigente espiritual que se intitula ser um sacerdote espiritual. Isso são atitudes de um moleque, são atitudes de uma pessoa irresponsável, são atitudes de uma pessoa cafajeste, de uma pessoa mau caráter, de uma pessoa sem princípio, que só está preocupado nessa minha discórdia, desavença entre as pessoas. Você tem tido espalhado áudios meus para algumas pessoas para vir se voltar, se levantar contra mim, porque você não esparramou os seus que você mandou para mim. Porque toda conversa tem que ter a fala. Você esparramou o que você ouviu, como você disse que eu mandei. E os que você mandou para mim, você esparramou? Você esparramou, você passou para as pessoas as palavras, os áudios que você mandou para mim sobre determinados assuntos, pelos quais você queria ver minha opinião e guardou só os meus para usar daquilo para essa minha discórdia, essa minha intriga. Você sameou os seus, você mandou os seus que você mandou para mim? Por que você não mandou os seus? Eu não vou usar do mesmo artifício que você, sabe por quê? Porque eu sou homem. Eu não sou covarde feito você. Eu não sou um ser desprezível, fútil feito você. Que eu poderia também usar do mesmo artifício seu e pegar os áudios que você mandou para mim e mandar para um, mandar para outro, mandar para um, mandar para outro, para arrumar para você um exército de inimigos para com você, sua pessoa. Eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu sou um homem que me respeito, que sei do meu valor e sei do meu lugar. Isso não são atitudes de um homem, são atitudes de um moleque. São atitudes de um vagabundo, de uma pessoa sem escrúpulo, feito você, o que está fazendo com minha pessoa. Você quis intencionar de botar a família de Dona Bea, a cidade de Mirangaba, aqui no município, no município aqui da Bahia, toda contra mim. Por conta de áudios, de mandar para mim, de mandar para você. Por que você não mandou os seus? Porque se for necessário, se for preciso, porque eu não tenho a sua conduta, eu não tive a sua criação, eu tenho rumbê, coisa que você não sabe o que é. Eu tenho rumbê. Eu tenho rumbê, coisa que você não sabe o que significa. Tá certo? Que se eu quiser usar dos seus artifícios, eu poderia e posso procurar um perito, uma pessoa, certo? Especialista, e baixar de volta todos os áudios mandados para mim de 6 meses para cá, que tem como isso ser possível. E salvar todas as mensagens e jogar aqui em rede social para todo mundo ver e ouvir o que você falou para mim. E você botar os seus também que eu falei. Porque eu não sou igual a você, que é covarde, que se esconde, que faz a intriga, sameia a discórdia e fica se escondendo por detrás da parede, não. Eu tenho coragem de dar cara a tapa e de botar aqui os seus áudios que você mandou pra mim e de botar os meus que mandei pra você. Eu tenho coragem pra isso, sabe por quê? Porque eu não conheço medo. Não sou igual a você, que é covarde, que se dá com as pessoas, faz o cavalo de fogo, conquista a confiança da pessoa, escuta o que a pessoa está lhe falando, para depois usar daquilo para fazer da vida da pessoa lá mais tarde um inferno, como você está fazendo comigo. Eu só vim lhe avisar só uma coisa, viu? Só uma coisa eu vim lhe avisar. Você cuidado com as suas atitudes. Essas atitudes que você está cometendo comigo é crime, é criminosa. Você sabia disso?
é criminosa. Se eu for procurar os meus direitos, se eu for procurar justiça, eu posso lhe processar por danos morais. Mesmo que eu tenha falado o que seja para você. Você não tem o direito de estar passando essas conversas para um, para outro debaixo do pano. Porque, primeiro, isso não são coisas de um pai de santo. Segundo, isso não são coisas de um homem, certo? E terceiro, isso são coisas de um moleque, atitudes de um moleque. Coisas que você está longe de saber o que é ter um peso de um homem. Você, para se dizer ser pai de santo, cuidar de tantas pessoas, você não deveria ter esse tipo de conduta. Porque se você não quer estar com isso, eu vou levar seu nome e levar o endereço da sua casa, do seu terreiro, do seu barracão, para a Federação Espírita, umbandista e candomblecista do estado da Bahia, lá em Salvador, na Federação, para averiguar a sua conduta como pai de santo, como dirigente espiritual. Que esse tipo de conduta é criminosa. Você não deve fazer isso com ninguém. Você estudou tanto para ser o que você é, para exercer sua profissão que você exerce. Mas você não sabia que esse tipo de conduta é crime? Porque se Deus o livre guarde uma pessoa dessa família que você está botando toda, querendo botar toda contra mim, por conta de uma conversa que eu falei. Por que você não manda as conversas que você também falou? Porque se eu quiser arrumar um perito para poder puxar no celular, conversas de 6 meses para cá, eu consigo resgatar toda a conversa que você teve comigo. E eu apaguei. Porque não tem um tipo da sua conduta de guardar áudio para estar prejudicando ninguém. Porque eu não tive sua criação. E não tenho a sua conduta. E não tenho os seus princípios. Tá entendendo? Se eu quiser eu faço isso. E jogo aqui em rede social o que eu falei e o que eu ouvi de você. Coragem para isso eu tenho de sobra. Que eu não conheço medo. Você tá acostumado a samear discórdia, intriga com as pessoas e ficar com a carinha cínica com quem não fez nada, mas é com o povo daqui da Bahia. Comigo não, meu amigo. Comigo é diferente. Faça como eu estou fazendo. Pegue seus áudios, jogue aqui, faça um vídeo como eu estou fazendo. E eu vou providenciar os meus e trago aqui. Vamos botar no ventilador. Tá entendendo? Se você quer problema, você vai encontrar problema. Porque eu não tenho medo. E outra coisa. A família de Dona Bea, da cidade de Mirangaba, já sabe quem é você. Que você é uma pessoa falsa.